Todo mundo consegue visualizar a minha tela? Sim, sim. Pronto, então vamos lá. Primeiro, boa noite a todos. Fico feliz com o convite da Andréa, CMVP. Sempre gosto de conversar com empreendedores. Eu costumo dizer que é, até, até quando eu sou remunerado, eu digo que eu estou sendo pago para me divertir, porque eu gosto muito de trocar experiência, de conversar um pouquinho sobre algumas coisas que eu entendo e ouvir também dos empreendedores o que eles têm a dizer, até porque eu sou empreendedor também, e isso é algo muito gratificante. Então, conversar com vocês, com certeza, é algo muito legal para mim. Eu fico feliz com o convite. Eu trouxe aqui, pessoal, uma apresentação que a gente sabe que jurídico, a gente costuma dizer até que existe uma linguagem muito específica, que é o juridiquês, né? A gente muitas vezes trabalha com uma linguagem muito rebuscada, uma coisa muito pragmática, né? Muito técnica. E a gente sabe que empreendedor não quer muito saber do lado técnico, quer saber da prática, o que é que funciona, o que é que não funciona. O que é que vai fazer a empresa dele quebrar, o que é que vai fazer a empresa dele escalar com saúde, né? Empresa saudável juridicamente. Essa apresentação que eu trouxe, ela é mais extensa, então eu vou fazer alguns recortes para a gente poder conversar. Então, eu trouxe uma apresentação que eu só vou contextualizar depois um pouquinho aqui do meu currículo, mas eu trouxe uma apresentação que é um pouquinho maior, que às vezes eu utilizo em outros tipos de eventos, e eu vou tentar destacar alguns pontos que eu acredito que façam mais sentido aqui para vocês, dando a visão geral e permitindo que a gente tenha aí um bate-papo de 15, 20 minutos aí no final para conversar um pouquinho sobre os aspectos que eu trouxe para vocês. Algumas coisas vocês já devem ter conhecimento, outras coisas não. Então, a gente vai tentar manter um nível mediano de conteúdo, e as perguntas podem ser nível avançado, básico, fiquem à vontade. Mas é só realmente que o conteúdo em si vou tentar chegar ali no meio termo para atender as pessoas que já têm o conhecimento e as pessoas que não têm tanto conhecimento no jurídico. Então, me apresentando só um pouquinho, eu tive a oportunidade já de participar assessorando mais de 100 startups no país, hoje já são mais de 150. Já assessorei startups já são quase 15 estados, acho que está 14 estados que eu já tive a oportunidade de assessorar startups, e mais dois países, Portugal e Estados Unidos. Então, isso é um trabalho que eu venho fazendo nos, principalmente nos últimos 7 anos, seja como empreendedor, seja como assessor jurídico dessas empresas. Eu sou formado em Direito e Contabilidade, que isso me dá um respaldo tanto para entender um pouquinho do lado mais do cotidiano, tanto jurídico ali da empresa, do dia a dia, quanto tentar, de alguma maneira, auxiliar essas empresas na hora de definir alguns pontos que impactam, principalmente lá na hora de conversar com o fisco, né? Então, isso aí é algo que eu tenho também conhecimento. Hoje eu não atuo como contador, apesar de ter carteira de contabilidade, registro e tudo, mas eu não atuo hoje como contador. Eu sou professor universitário também e tenho atuado, eu sou professor universitário principalmente, né, na área de direito empresarial e na área de direito e tecnologia. Eu tenho a honra de ser professor de uma universidade que apoia, uma faculdade que apoia a tecnologia, que vocês já devem ter ouvido falar da Arco Educação, do Sistema Aridissá. Então, eu faço parte do Sistema Aridissá como professor da Faculdade Aridissá, né? E alguns de vocês devem conhecer pela Arco, que abriu capital nos Estados Unidos, né? Fez o IPO na Nasdaq, foi um dos primeiros unicórnios brasileiros, e realmente é uma instituição que prega muito essa parte de tecnologia, e não seria diferente no direito. A gente tem algumas disciplinas de direito e tecnologia, algumas disciplinas de empreendedorismo jurídico, e são disciplinas que eu atuo além do direito empresarial. Eu trabalhei na Ambev, que alguns devem conhecer aí pela mesa do bar, né, ou por outros caminhos, enfim, mas a Ambev tem várias marcas de cerveja bem conhecidas.
Eu fui coordenador lá durante um tempo, trabalhei na área de franquias, novos negócios. Como eu falei, eu sou empreendedor, então, tipo, já atuei em vários negócios. Hoje eu tenho uma startup que tem mais de 100 mil usuários pagantes. Então, é uma honra ter empresas que são referenciadas a nível nacional e ter sido fundador de algumas, né? Então, isso é muito interessante. Mas hoje eu estou mais focado principalmente no desenvolvimento do escritório e também um outro projeto voltado para a Health Tech. E, por fim, já fui líder inovativa, que vocês devem conhecer o programa Inovativa. Sou mentor do Sebrae em vários estados. Já sou mentor também de Startup Weekend, já participei de vários Startup Weekends. Então, assim, esse aí é mais ou menos o meu currículo, só para vocês entenderem um pouco do meu background, que eu sempre gosto. Eu não gosto nem de passar muito tempo nele, mas eu gosto de abordar um pouco, porque não adianta nada vir alguém falar aqui e a pessoa, sim, quem é, né? O que é que ele faz, qual é a experiência prática, o que é que ele pode contribuir para mim. E esse approach inicial é muito importante, porque aí vocês se pegam, não, ele deve ter algum conhecimento aqui, vamos prestar atenção, que pode ser alguma coisa boa. Então, eu gosto sempre de falar um pouquinho aqui do meu background. Mas, sem mais delongas, e até olhando aqui para o tempo, para a gente também não passar tanto tempo em alguns assuntos e conseguir abordar tudo, eu trouxe alguns tópicos. Então, eu queria falar um pouquinho, muito rápido, sobre jornada do empreendedor. Eu sempre dou um exemplo que é bem legal, da jornada do empreendedor que o João Kepler fala. João Kepler, que tem uma relação muito de fomento do investimento anjo, depois de fomento de outras iniciativas de investimento através da Bossa Nova. Tem algumas coisas ali que eu critico, mas tem coisas que eu acho interessante dele. Uma delas, essa jornada do empreendedor que ele construiu, que ele até colocou no livro dele, Smart Money, eu acho legal de falar um pouquinho sobre ela. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre formalização, contrato social, como é que funciona essa parte de relacionamento do sócio, regime tributário, o que é bom, o que não proteção da marca, que é muito importante. Então, qual a importância de registrar sua marca? A gente pode falar até um pouquinho aqui também sobre registro de software, acordo entre sócios, que faz parte também desse início de tudo, e do desenvolvimento da sua atividade e da sua relação com o seu sócio, caso vocês tenham sócios ou sócias. Então, o acordo de sócios ele é muito importante. Eu trouxe aqui um modelo de acordo de sócios para vocês entenderem um pouquinho como é que ele funciona. Relações de trabalho, eu vou focar no VEST, que é uma metodologia para vocês reterem talento, ou seja, para que vocês tenham pessoas ali engajadas com o projeto. E hoje é muito comum que você ter uma concorrência não mais com empresa da sua região, mas com empresa de outros estados e com empresas de outros países, pagando em euro, pagando em dólar. Então, reter talento é muito importante. Nem sempre você vai ter capacidade financeira para fazer isso. Então, eu queria abordar um pouquinho do VEST, que é um mecanismo muito interessante e que eu acho que vale a pena vocês conhecerem um pouco. E falar que é a área que eu mais gosto do direito, que é investimento em startup. É a área que eu mais atuo, a área que, assim, já fiz dezenas de investimentos em startup, advogando pela startup, auxiliando a startup. Tem uma empresa que trabalha com mentoria para investimentos. Então, assim, é uma área que eu gosto muito de conversar. E aí eu vou trazer aqui alguns pontos também interessantes para vocês conhecerem. E depois eu costumo dizer que é o open bar de dúvidas, para vocês conversar, para vocês me perguntarem. A gente tem aqui 15, 20 minutos para conversar um pouquinho e tirar algumas dúvidas, beleza? Então vamos lá, jornada do empreendedor, passando muito rápido por isso. Essa daqui a jornada do empreendedor, como eu falei, é quase que uma materialização feita pelo João Kepler do que seria a jornada de um empreendedor. Dificuldades, pontos positivos, o que é que ele precisa passar durante essa jornada, quais são os obstáculos, né, os desafios. Então, ele faz essa jornada do empreendedor. Eu acho interessante, porque ela não é linear, né? Ela, inclusive, é meio tremida, a linha, justamente porque essa linha ela é um pouco diferente, porque ela é toda tremida.
Então, o que é como é que eu posso dizer? Essa série de situações que não tornam ela 100% reta. É o fato de que a jornada do empreendedor ela não é algo quase que matemático, né? Não é 1 mais 1 igual a 2. A gente tem várias situações que ocorrem aqui e que estão, inclusive, fora dessa jornada do empreendedor. Mas o fato que eu geralmente gosto de falar dela porque o jurídico está atrelado com essa jornada do empreendedor. Principalmente quando a gente está falando aqui dessa parte de baixo da jornada, que é justamente o momento em que o empreendedor ele sofre mais. Por quê? Porque ele percebe que tem várias falhas, erros, depois de testar o seu produto, depois de entender o mercado, naquele MVP, naquele fluxo também de despesa, de custo que está sendo gerado, porque ninguém consegue empreender se não tiver despesa, se não tiver custo. Então, aqui embaixo ele está realmente nesse momento de entender as falhas, de entender as fraquezas, de ajustar, e aí o jurídico, ele geralmente ele é convocado, né? Ligam lá para o advogado justamente quando está aí embaixo, que é um momento de nervosismo, dificuldade, problema. E aí você muitas vezes não olha para essa área, você acaba esquecendo que o jurídico é importante e o struggle acontece, que é justamente sufocar a startup, sufocar o empreendedor. E aí é o famoso vale da morte, né? É o vale da morte em que as startups elas caem e ficam. Isso serve não só para startup, claro, isso serve para vários outros tipos de segmentos ou de tipos de empresa, mas o fato é que uma das principais causas de struggle, uma das principais causas de mortalidade, digamos assim, das empresas, e principalmente no setor de tecnologia, é não se atentar para aspectos jurídicos. Pode procurar qualquer ranking, jurídico vai estar no top 10 de motivos para uma startup encerrar suas atividades. E aqui é justamente o momento que a gente precisa ter esse cuidado para não passar muitas vezes por esse vale da morte. Porque você passa muitas vezes por ali, você pode ficar. E o João Kepler, ele desenha isso e ele fala que tem esse struggle, mas que o empreendedor ele consegue aprender com esse struggle se ele entender que ele precisa aprender, que aquele negócio dele não é perfeito, e a partir disso ele vai crescendo. E o grande objetivo do empreendedor nessa jornada é encontrar o PMF, que é o produto market fit, que é o produto mais adequado ao seu mercado. Porque a partir do momento que você encontra esse produto, a sua escala ela é acelerada, ou seja, o seu crescimento ele é acelerado porque você encontrou o que o mercado deseja, que nem sempre é o que o empreendedor deseja, né? Então, vocês têm que sempre diferenciar isso. O que vocês olham do seu negócio, o que vocês enxergam do seu negócio e o que o mercado enxerga do seu negócio. O mercado que tem que enxergar valor e não você necessariamente. E esse é o ponto do PMF, da atração, do crescimento e da escala de uma startup. E falando um pouquinho sobre essa jornada, a gente consegue pontuar que o empreendedor ele vai passar por todas as fases que eu falei ali. Ele vai passar pelo momento de constituição da empresa, conversar com os sócios, se tiver sócio. Ele vai passar pelo momento de registro de marca, eventualmente de registro de um programa de software, programa de computador. Ele vai passar por um acordo de sócios. Ele vai passar por retenção de talento através de Invest. Ele deve passar por um investimento, inclusive aqui na jornada vocês veem que existe investimento ou bootstrap. Bootstrap é você financiar a operação, seja com caixa, seja com dinheiro dos sócios. Investimento é você buscar investimento externo. E investimento é algo que a maioria das startups ela projeta dentro do seu roadmap, dentro da sua trajetória. Ela vê quando ela precisa de investimento e ela vai atrás desse investimento. Então, isso aqui também, se a gente conversando aqui um pouquinho, vocês viram que a gente também vai ter esse momento. Ou seja, o jurídico está inserido em vários momentos da empresa. E isso eu estou falando de maneira básica. Eu posso, cada espaço desse, falar sobre várias situações que vocês vão precisar olhar para o jurídico. E vejam que isso sempre é uma causa de mortalidade dessas startups. Então, é importante que vocês tenham uma noção para começar o mais perfeito possível. Ninguém vai começar perfeito,
mas que vocês possam, pelo menos, atentar para esses detalhes que vão fazer diferença na sua empresa. E, como eu falei, formalização é quase que o primeiro passo, né, para tudo isso. E até para já pular um pouquinho e ir para o ponto focal, eu trouxe aqui uma tabela que eu acho bem interessante, que é da Alexio, que é uma Legal Tech. É uma tabela bem legal, que até está um pouco desatualizada, porque em 2019 a gente teve a criação da Sociedade Unipessoal Limitada. E essa sociedade ela é muito interessante, e eu vou falar um pouquinho dela. Então, considerem essa Sociedade Unipessoal Limitada, tá? Mas eu vou falar já dela. Por enquanto, a gente vai falar dessas. Então, quando eu vou estruturar uma empresa, eu tenho algumas modalidades, tanto de regime de tributação, quanto de tipo societário que eu vou escolher. Alguns empreendedores começam como um microempreendedor individual. Qual é o problema do microempreendedor individual? Ele foi criado para retirar as pessoas da ilegalidade. Ele foi criado para pegar aquela pessoa que vende ali sua tapioca na rua, para pegar aquele engraxate, para pegar um técnico de computação, pessoas que não tinham as suas empresas e que não contribuíam, e o governo, rapaz, eu vou colocar esse pessoal aqui para começar a contribuir. Você vai pagar uma taxazinha ali por mês, fixa, a exceção dos prestadores de serviço para a empresa, você não vai precisar gerar nota fiscal, e você vai começar a contribuir aqui para o governo. Beleza. MEI, pessoal, botem na cabeça, não funciona para startup. Isso é uma forma errada de vocês começarem um negócio. É começar o seu negócio como um MEI. Isso não faz sentido, gente. Então, o primeiro ponto que eu estou colocando aqui, já que às vezes derruba algumas pessoas. MEI não é o indicado para começar uma empresa. Primeiro ponto. Porém, se você quiser começar com MEI, o regime de tributação dele é diferente, é através do CIMEI, você paga uma taxazinha ali por mês, e você tem uma limitação de faturamento anual, que é de 81 mil. Então, você não pode faturar mais do que isso, e você tem uma limitação de atividades. Por isso que eu estou falando que não serve para startup, porque quando você vai ver as atividades permitidas pelo MEI, nenhuma se adequa a qualquer startup que vocês forem colocar no mercado. Podem ter certeza. Então, MEI não é alternativa viável, mas existe essa alternativa, tá certo? Isso é um sócio apêndice, que é o microempreendedor individual. Quando a gente parte para o único sócio, mas com outras alternativas, a gente tem um empresário individual, que eu não indico também, porque o empresário individual ele não tem proteção do patrimônio do sócio. O que é que eu quero dizer com isso? Se vocês tiverem um credor, e esse credor, de alguma forma, vocês não conseguirem pagar o credor, esse cara for cobrar vocês na justiça, esse cara pode conseguir cobrar diretamente no seu patrimônio e não no patrimônio da empresa, porque ela não te protege, não protege especificamente o patrimônio individual do sócio. Então, ela não é uma alternativa bacana, principalmente se vocês forem pensar em tomada de empréstimo, em girar um capital de risco, em eventualmente ter credor no mercado. Então, essa alternativa não é uma alternativa boa para empresários que procuram esse tipo de mercado. A Eireli ou Eireli, ela já é uma alternativa legal, só que ela tem um ponto. Ela protege o seu patrimônio, ela é considerada efetivamente uma empresa, porque o empresário individual é o empresário, o MEI é um microempreendedor, a Eireli ou Eireli é uma empresa individual. Porém, ela tem um problema. Hoje, para você criar uma Eireli ou Eireli, você tem que ter um capital mínimo para comprovar. Qual é esse capital mínimo? Por volta de 100 mil reais. Então, vocês têm que comprovar que vocês têm um bem, vocês têm dinheiro numa conta específica com esse valor. Muitas pessoas não conseguem ter esse dinheiro para comprovar, o que não permite ela abrir uma Eireli ou Eireli. Por isso que hoje, para você que está começando sem sócio, ou você é o único sócio, a que eu indico é justamente a que não está aqui, que foi criada em 2019, que é a Unipessoal Limitada. Por quê? Porque ela não tem limitação, não tem um piso para você criar, você não precisa de um capital mínimo para criar a Unipessoal Limitada, e você tem a proteção do seu patrimônio.
Então, se for indicar uma para sócio único, eu indico essa unipessoal limitada, tá certo? Ou limitado unipessoal, alguns chamam de um jeito, outros chamam de outro, tá certo? Eu indico essa. Já quando você tem 2 ou mais sócios, você e mais um, você e mais 2, e por aí vai, a opção mais famosa do Brasil é a limitada, LTDA. Essa é a melhor opção. Se você já começar com um capital, uma estrutura muito relevante, aí, a depender da situação, vale a pena começar já com uma sociedade anônima, que é de capital fechado. Capital aberto é quando você é listado na bolsa, isso aqui é uma outra coisa. Capital fechado é SA, que geralmente é a SA que alguns empreendedores utilizam quando já tem eles já começam a empresa, a startup, com um porte diferenciado. E aí eu já sugiro o SA, mas na grande maioria das vezes, que com certeza quem tem sócio aqui vai ser a opção ideal, limitada. Limitada, empresário individual, empresa individual e unipessoal limitada, todas essas podem se submeter ao Simples Nacional. O Simples Nacional ele ajuda muito em relação à redução de carga tributária, mas vocês precisam escolher o anexo. O que é que eu quero dizer com isso? Quando vocês forem criar a empresa de vocês, cuidado com as atividades que vocês colocam lá, o famoso CNAE, né? CNAE. CNAE. O CNAE, ele é muito importante porque ele vai definir o seu enquadramento nos anexos do Simples. Geralmente, os melhores anexos no Simples, eles estão ali na faixa intermediária, né? Principalmente o anexo 3, é um anexo bacana. Já anexos maiores são anexos que a carga tributária ela é maior e é dividida em faixas. Então, tenham cuidado, sempre olhar se a atividade de vocês está no anexo legal, no anexo ideal, no anexo que tem uma carga tributária menor. Porque senão não vai valer a pena vocês se enquadrarem no Simples. Vai valer mais a pena vocês buscarem até o lucro presumido, que é outra forma de enquadramento tributário. O ponto do Simples, a sua empresa não pode faturar mais do que 4 milhões e 800 num prazo de 12 meses. Então, se vocês estão faturando mais do que isso, vocês não conseguem se enquadrar. Esse é um ponto limitador de faturamento. Em regra, o Simples ele é bom. Então, é importante que vocês façam essa solicitação de enquadramento no Simples após constituir a empresa. Você tem um prazo para solicitar o enquadramento, tá certo? Os outros tipos são o lucro presumido, que não é o mais indicado, mas pode ser indicado em alguns casos, e o lucro real, que esse daí é fora da realidade. O lucro real ele é muito específico para algumas atividades e para algumas empresas com faturamentos grandes, faturamento muito elevado. O ponto é que, se você for um SA, você não pode se enquadrar no Simples Nacional, certo? Então, quem é SA não se enquadra no Simples, aí tem que ir ou para lucro presumido ou para lucro real. E isso tudo é muito importante porque, a partir desse conhecimento que vocês têm sobre tipo societário e sobre tributação, que vocês vão conseguir criar a empresa, formalizar a empresa. Eu trouxe aqui um exemplo de contrato social, bem simples. Mas eu queria só apontar alguns pequenos detalhes nesse contrato social. Quais são esses detalhes? Primeiro detalhe, eu já falei para vocês, que é o objeto da sociedade. Eu vou escolher as atividades, eu tenho que ter cuidado com o CNAE, porque o CNAE que vai me enquadrar no anexo específico do Simples. Então, olhem isso, tomem cuidado com isso. Segundo ponto importante, quando eu coloco aqui o nome da empresa, eu tenho um nome empresarial e eu tenho um nome fantasia. O que é o nome empresarial? É o nome lá que a minha empresa leva, por exemplo, Lucas, eu tenho uma empresa que é a Urbis. Aí, digamos, a Urbis, o nome empresarial dela é Urbis Tecnologia Limitada, certo? E o nome fantasia dela? Urbis. O que é isso? Quando eu registro a minha empresa na junta comercial do meu estado, eu estou protegendo o meu nome empresarial, Urbis Tecnologia Limitada.
Isso não é a mesma coisa de proteger a marca. A marca é um nome fantasia e vocês têm que buscar outra instituição, que é o INPI. Da mesma forma, já adiantando aqui conteúdo, quando eu tenho um domínio de um site, eu registrei lá ubs.com.br, digamos. Que a gente usa isso, que é ubs.cc, na verdade, o nosso. Mas digamos que eu registrei lá o domínio. Pronto, registrei o domínio, a marca é minha. Não, não tem nada a ver, pessoal. Eu registrar o domínio, eu ainda preciso registrar a marca no INPI. Eu registrar o domínio não quer dizer que eu garanti o meu nome empresarial. São coisas diferentes. E aqui no contrato social, o que eu estou garantindo é o nome empresarial, URBS Tecnologia Limitada, que nem eu citei. Esse é o nome empresarial que eu estou garantindo que no meu estado ninguém vai poder utilizar o URBS Tecnologia Limitada, tá certo? Na hora que for registrar uma empresa na junta. Então, esses são pontos importantes. Eu vou destacar só mais 2 pontos aqui, 3 pontos, na verdade, bem rapidamente, mas que eu acho que são importantes para vocês. Primeiro, a administração da empresa. Nem todo sócio precisa ser administrador. O que vocês precisam ter em mente é escolher o administrador, porque é quem vai tocar o dia a dia da empresa, que podem ser todos os sócios, mas pode ser só um. Ou vocês podem puxar um administrador de fora da empresa também, um administrador profissional e tudo. Mas isso aí já é uma situação bem mais específica. Vamos trabalhar com uma situação mais corriqueira, que é o quê? Todos os sócios são administradores. Geralmente é assim. Nesse caso, o que acontece? O administrador, digamos que tenham 2 sócios, que nem aqui. Os 2 são administradores. É importante que vocês escolham se esses administradores eles podem atuar em conjunto ou em separado. Se for em conjunto, qualquer coisa que vocês forem fazer dentro das funções aqui do administrador, toda e qualquer coisa que for feita precisa da assinatura dos 2 sócios. Se eu coloco aqui em separado, um sócio pode estar fazendo uma coisa e o outro não precisa assinar. Por que isso é importante? Porque tanto isso pode tornar a tua empresa mais flexível, porém menos segura, porque um sócio pode estar fazendo um bocado de coisa e você não vai conseguir invalidar aquela negociação porque no contrato social permite a esse sócio administrador fazer aquilo. Ou pode tornar a tua empresa burocrática. Tudo que for fazer na empresa precisa da assinatura dos 2 sócios. Senão pode ser irregular aquilo ali. Pode ser invalidado e não ter eficácia. Então, esse ponto é muito importante que poucos empreendedores prestam atenção nisso. Outro ponto importante é definir as deliberações. Quanto eu preciso de votação dentro da empresa para aprovar determinadas matérias. Vou alterar o meu objeto ali, aquelas atividades. Vou escolher um administrador. Vou excluir um sócio. Quanto que eu tenho que ter de aprovação para fazer esse tipo de coisa? Aqui é que vocês vão decidir isso, tá certo? Lembrando que o Código Civil, ele já traz algumas, que a gente chama de quórum, né, de deliberação, ele já traz alguns percentuais ou frações que você não pode modificar, você só pode colocar para cima, você não pode reduzir. Já outras permitem uma flexibilidade maior. Então, é importante que vocês também, pelo menos, tenham esse conhecimento que nem tudo aqui vocês podem alterar, porque a lei vai dizer o contrário e pode dar algum problema. Mas a maioria das deliberações na empresa, vocês podem alterar quando que pode ter aprovação, quando que não pode ter aprovação, tá certo? Ou melhor, qual o percentual mínimo para aprovar determinado assunto. Então, isso aqui é importante. E, por fim, dentro do contrato social, não esqueçam da exclusão de sócio. Lucas, mas eu não vou pensar em abrir uma empresa já imaginando que eu vou excluir um sócio, isso é muito pesado. Empresa geralmente começa com o quê? Começa com um inimigo? Não. Eu não vou, assim, geralmente eu não vou montar uma empresa com o meu inimigo. Eu vou montar com um amigo, com um familiar, com alguém que eu confio. E aí, quando a gente começa tudo isso, todo mundo tranquilo, não vai acontecer nada, porque tem confiança e tal. Pessoal, não se enganem, porque o mecanismo
ele vai se alterando. As coisas vão se alterando e pode acontecer. Isso quer dizer que todo mundo tem má fé? Não, não é isso. Mas quer dizer que coisas podem acontecer que tornem um determinado sócio ou sócia e que esse sócio ou sócia ele seja quase que uma grande doença, um grande problema ali para aquela empresa e ele precisa ser retirado. Não é porque essa pessoa agiu com má fé, mas que ela está prejudicando a empresa, por outros motivos. Pode acontecer. Então, é importante que no contrato social de vocês tenha essa cláusula de exclusão de sócio, porque ela permite que você faça a exclusão de um sócio de maneira mais fácil quando, justificadamente, você tiver motivação para excluir esse sócio. Se você não tiver essa cláusula, pode ter certeza que vai ser mais difícil a sua vida. Então, independente de ser familiar, de ser esposo ou esposa, de ser um grande amigo ou amiga, coloquem essa cláusula. Isso é dica que eu trabalho muito com problema entre sócios. Isso aqui é batata, pessoal. Isso acontece muito. Batata de verdade. Então, cuidado com esse tipo de cláusula, tá certo? Para não esquecer. Falando um pouquinho de marca, eu queria só mostrar para vocês as fases, como é que funciona mais ou menos esse processo de registro de marca e por que a importância dele. Hoje, os investidores, eles olham para isso, eles olham para essa questão da marca. É essencial? Não é, mas eles entendem que você ter uma marca registrada te dá um respaldo maior em algumas situações. Isso é importante. Então, registrar a marca tem que ser quase que trabalhado em conjunto com a abertura da empresa, se não antes até. Então, o registro de marca ele é importante muito para assegurar a utilização da sua marca a nível nacional e também em alguns outros países, porque hoje a gente tem um acordo chamado Tratado de Madrid, que ele permite que você utilize em outros países que são signatários, ou seja, que assinaram esse tratado. Então, você tem a proteção no Brasil e pode ter a proteção em alguns outros países. O registro de marca, hoje, tem durado entre 1 ano, 1 ano e meio, a 2 anos, 2 anos e meio. É mais ou menos o tempo que você tem de registro de marca para oficializar o seu registro. Durante esse processo, você tem um período em que outras empresas podem realizar uma oposição à sua marca. O que é isso? Ela pode alegar que aquela sua marca parece muito com a marca dela. Ela pode alegar que essa marca ele já utilizava antes de você utilizar. Ela pode alegar que a marca dela já é registrada e que você não pode registrar aquela marca. Isso pode ser alegado tanto por empresas quanto pelo próprio INPI, que é o instituto que julga esse tipo de processo, esse tipo de pedido. Então, antes de colocar a marca e divulgar para todo mundo a sua marca, tenham cuidado em fazer uma pesquisa dessa marca para saber se existem marcas com um nome parecido, com símbolo parecido, com situações que permitam confusão dentro de um segmento parecido com o seu. Então, por exemplo, eu tenho uma marca chamada Xaropinho, e o Xaropinho ele é algo voltado para alimentação. E eu tenho um Xaropinho que é uma farmácia. Muito provavelmente eu posso ter Xaropinho nas duas empresas e não vai ter conflito de marca. Por quê? Segmentos muito distantes. Agora, quando eu tenho segmento parecido e marcas parecidas, aí eu posso ter um problema. Então, por isso que é importante que vocês realizem essa pesquisa de marca. O próprio INPI ele tem um manual que explica como é que funciona todo esse procedimento. E ele ajuda os empreendedores realmente a, de alguma forma, tanto entender o sistema quanto fazer a pesquisa da sua marca para verificar se tem compatibilidade ou incompatibilidade com outras marcas. Tá certo? Então, esse aqui é um ponto muito importante. E eu geralmente gosto de colocar só para o empreendedor já ir se preparando valores. Então, aqui, se você quiser fazer um pedido de registro de marca, o mais convencional é o pedido por meio eletrônico com especificação pré-aprovada, principalmente porque ele é o mais barato. Então, hoje você gasta R$ 142,
se nada der errado, o que é que você vai gastar? R$ 142 para fazer o pedido e você vai gastar mais R$ 298 quando o seu pedido for concedido. Então, esses são os custos com a marca, que aí vai dar mais ou menos R$ 420 ali, que é o custo com a marca, né? Eu esqueci de falar do contrato social. Para o registro da empresa, vai variar de estado para estado, mas geralmente você vai gastar o quê? Cerca de R$ 200 ali com as taxas, e você vai ter que gastar com algum profissional se você não for dar as caras para fazer isso no sistema, o que eu não indico. Então, você deve gastar ali mais uns R$ 500 a R$ 600 com um profissional para fazer o seu registro. Talvez um pouquinho mais, se você for fazer um contrato social bem feito, que não seja um contrato social modelo, que é o que eu indico, que você faça um contrato social mais adequado, aí o valor vai crescer. Mas o fato é que com taxa vai ser mais ou menos uns R$ 200. Aí o serviço vai variar também, né? Eu não tenho como te dizer com certeza quanto é que você vai pagar com os profissionais que vão te ajudar. Registro de marca, taxa mais ou menos uns 400. Então, a gente vai somar aqui, vamos jogar para cima, vai dar uns R$ 700 aqui para registrar a marca e para abrir a empresa com taxas, fora os serviços que vocês vão ter ali com os profissionais que vocês podem ou não contratar, tá certo? Então, esse aqui é um ponto importante. Lembrando que para registrar a empresa, precisa pelo menos da assinatura de um contador. Isso aí é algo obrigatório por lei. Então, vocês precisam pelo menos aí de algum amigo que coloque a assinatura ali para vocês registrarem a empresa na Junta Comercial e na Receita Federal, tá bom? Então, essa parte de marca, aqui é só um exemplo, a marca Apivida, que é uma empresa muito conhecida de saúde, é a maior empresa de plano de saúde do Brasil, e a Apivida, ela aqui tem o registro de marca dela. Se vocês forem notar, a gente tem o quê? A gente tem data de concessão, 2017, dezembro de 2017, data de depósito, setembro de 2015, ou seja, mais de 2 anos para conseguir registrar a marca, apesar de que hoje está mais rápido. Mas ela demorou quase mais de 2 anos para registrar a marca, e a vigência do registro de marca dela aqui, 10 anos, né, de 2017 a 2027. Isso pode ser renovado sucessivamente, tá, pessoal? De 10 em 10 anos. E esse daqui é o registro misto. Por que que é misto? Porque tem um nome e porque tem um símbolo. Eu posso registrar o nome, eu posso registrar o símbolo e eu posso registrar nome e símbolo. Tá certo? Aí eu tenho nome nominativo, símbolo figurativo, nome mais símbolo é o registro misto. Por isso que é a apresentação mista. Tá certo? E, por fim, o código, ó, classe, que é justamente para saber o segmento que se adequa a essa marca, que no caso é o quê? Assistência médica, ciclo médico e por aí vai. E aí é com base nesse código que você vai saber se uma empresa que tem uma marca parecida com a sua pode gerar conflito. Então é importante que vocês tenham conhecimento sobre essa classificação. Por conta do tempo, pessoal, eu vou pular aqui um pouquinho o acordo entre sócios, que é até um assunto um pouquinho mais específico, e eu vou abordar rapidamente retenção de talento e depois a parte de investimento aqui para a gente fechar e criar um momento de perguntas. Então, falando um pouquinho sobre retenção de talento. O que é que eu quero falar com retenção de talento? Hoje, existe um fluxo muito grande de quase que aliciamento, e o nome técnico para a gente é esse, aliciamento mesmo, de profissionais, especialmente profissionais voltados para áreas bem requisitadas como tecnologia, como marketing. Esses profissionais, eles são muito procurados no mercado. Então, às vezes, você vai ter lá uma pessoa que está contigo desde o começo do projeto, que ganha lá seus R$ 2.000, ou até menos, e ela, de um dia para o outro, recebe uma proposta no LinkedIn para ganhar 4 vezes mais, para ganhar 5 vezes mais. E você não consegue
proporcionar uma equiparação nisso. Porque você não tem, financeiramente você não consegue concorrer. Isso acontece todo dia, toda hora, pessoal, com praticamente todas as startups. Um mecanismo que tem sido utilizado para reduzir isso, pelo menos com as pessoas que fazem parte da equipe, que são mais importantes para o teu negócio, é o mecanismo de vesting. O mecanismo de vesting é justamente uma maneira que você tem para reter esse talento através de uma opção de compra. Que opção de compra é essa? A partir do momento que eu falo que aquele funcionário ele pode participar desse veste, eu quero dizer que você, então vou pegar aqui a Andréa. A Andréa, que faz parte da minha equipe, ela é essencial para o meu negócio e ela recebeu uma proposta para ganhar 4 vezes mais do que ela ganha hoje no meu negócio. Eu vou chegar para a Andréa e vou falar, Andréa, não consigo te pagar isso, mas eu consigo te propor uma possibilidade de virar minha sócia. Lucas, interessante, porque eu acredito no projeto, eu acho que a gente pode crescer bastante. E para isso eu preciso mostrar para a Andréa que os 1,5%, os 2%, os 4% que eu estou oferecendo para ela, hoje pode parecer pouca coisa. Mas conforme a gente está projetando, em pouco tempo ela vai ganhar muito mais do que ela ganharia se topasse a proposta que a empresa está fazendo a ela. Então, dentro desse fluxo, eu crio uma estrutura que alguns outros chamam de Stock Option Plan, ou SOP, e nessa estrutura eu digo, Andréia, você pode atingir até 3%, até 5%, até 1,5% da empresa. Para você atingir, você vai ter que cumprir metas ou você vai ter que permanecer aqui por tanto tempo. Isso é, assim, de maneira bem resumida, como funciona o modelo de veste. É atribuir metas para a Andréia, é atribuir um tempo para ela ficar na empresa, para aí sim ela adquirir participação na empresa. Ela vai continuar ganhando lá a remuneração dela, mas ela vai ter essa oportunidade de virar sócia de verdade do negócio. E isso encanta muita gente, mas você precisa ter o convencimento. Então, esse mecanismo ele é muito interessante para ser utilizado com os funcionários. Ele tem, claro, dentro desse mecanismo, ele tem algumas coisas que te permitem, caso a Andréa não esteja desempenhando tão bem o papel dela, permite que você consiga retirar alguma coisa ali de possibilidade dela. Do mesmo lado da André, ela tem também alguns privilégios, alguns direitos relacionados a esse veste. Então, dos dois lados, a gente tem meio que uma balança ali. De um lado tem proteção, do outro também tem. Mas geralmente protege mais a empresa, a startup, do que propriamente lá a pessoa da equipe. Fato é que esse é o mecanismo de vesting que eu queria falar um pouquinho com vocês. E, por fim, a questão do investimento. Que aí, isso aqui é fantástico. Isso aqui é a cereja do bolo de qualquer apresentação que eu faço, que eu acho fantástico falar sobre isso. Investimento, pessoal, eu sei que muitos de vocês não estão nesse momento, mas eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso. O investimento, ele tem vários momentos. Até você chegar ali, receber o dinheiro, ter relacionamento com o investidor, eventualmente até vender a sua empresa. Você tem vários momentos. Eu gosto desse aqui, que é da Distrito, que mostra alguns passos que são muito interessantes. Inclusive, vocês estão passando por um passo desse. Vocês estão aí inseridos num momento desse. Que é o quê? Para você buscar esse investimento, você tem que criar mecanismos. Você precisa conhecer pessoas, você precisa criar conexões, fazer network. Você precisa, dentro desse networking, de alguma maneira, entender como que as pessoas estão trabalhando os seus números e trabalhar os seus números também. Mostrar resultado, apresentar crescimento da empresa, entender o que é que a empresa precisa ter para crescer, para chegar onde você quer. E muitas vezes isso é importante para você conseguir definir o valuation da empresa, saber por quanto que essa empresa vale, de acordo com o quanto que você precisa pegar de investimento para crescer determinadas áreas. Então, eu preciso pegar um investimento de R$500 mil,
eu preciso colocar 100 mil reais no marketing, no patrocinado, eu preciso colocar 200 mil reais em tecnologia, eu preciso colocar 200 mil reais em equipe, contratação. Então, com base nesse valor, eu posso tentar chegar no valuation e entender quanto que eu preciso do investidor para que eu possa buscar esses investidores. E para buscar investidor, eu preciso também entender o perfil dos investidores, porque hoje o mercado tem investidor de todo tipo, todo tipo. Você tem investidor que busca só um determinado segmento, você tem um investidor que atira para todo lado, você tem um investidor mais formal, você tem um investidor mais burocrático, menos burocrático, um investidor que quer dar golpe. Você tem todo tipo de investidor. O mercado está cheio de alternativas. Então, vocês precisam estudar muito bem essas alternativas. E a partir desse estudo, né, que pode envolver também mentorias, que pode envolver aceleração, pré-aceleração, tudo isso, você vai construir um pitch deck e você vai buscar os investidores através desse resumo da sua vida enquanto empresa. O que é que ela tem de ponto forte, o que é que ela tem de ponto que ela quer melhorar e para isso precisa de investimento, quais são os seus concorrentes, como é o seu mercado, as suas projeções. Então, tudo isso você vai colocar no pitch deck para procurar investidor. Aqui são algumas notícias de 2019, 2020, 2021, falando sobre mercado de investimento aqui no Brasil em startup. O investimento em startup aqui no Brasil. Então, 2019, a gente teve aqui, Época Negócios, investimento em startups brasileiras cresce 51% em um ano. O ecossistema de startups nunca foi tão evoluído no Brasil. Aqui a gente tem um exemplo de Nubank, né, aqui com o roxinho. E notícias de 2020 e 2021. Investimento em startups bate recorde. Startups brasileiras bateram recorde de investimento. Então, o crescimento está absurdo, mesmo com pandemia, crise sanitária, crise econômica, crise política. O que vocês imaginarem de crise, ainda assim o Brasil está crescendo em volume de investimento em startup. Investimento tanto local, nacional, quanto investimento a nível internacional, com vários fundos olhando aqui para o nosso mercado brasileiro. Tá certo? Isso aqui são notícias da Folha de São Paulo e da Época Negócios, respectivamente. E, só para mostrar um pouquinho, até para a gente ter um momento das dúvidas, eu queria apresentar, esses aqui são dois quadros, um de 2019 e um de 2020, para mostrar como funciona hoje essa segmentação de investidores no Brasil. E aí eu vou me ater mais ao quadro de 2020, tá certo? Isso aqui é um estudo muito interessante, muito relevante dentro do nosso mercado, que divide as empresas que atuam nesse mercado de investimento em startup por segmentos de atuação, por nível de investimento e por percentual que elas buscam da empresa. Então, a gente tem aqui o quê? Aceleradoras. Geralmente trabalham com investimentos, caso elas trabalhem com investimentos entre 100 e 300 mil reais. Isso é uma média. E a gente tem aqui uma lista de várias aceleradoras no Brasil. Geralmente, elas pegam de 5% a 8%. Já quando eu vou para investidor anjo, eu estou falando de um cheque de 50 mil até um cheque que pode beirar 1 milhão. E esse investidor anjo, ele pode olhar de 5% a 15% da sua empresa, olhando numa perspectiva futura. E aí, pessoal, muito cuidado com o investidor que propõe pegar 40%, 50% da sua empresa. Você pode estar entregando a sua empresa no começo da jornada de empreendedor. Então, vocês têm que ter muito cuidado com esses investidores que não são investidores profissionais e, por não serem investidores profissionais, ou por ter até má fé, eles buscam abocanhar a sua empresa e te ludibriar para pegar 40%, 50% da sua empresa. Então, muito cuidado com esse investidor anjo que diz que eu sou investidor anjo aqui, isso aqui eu vou te ajudar, e você leva um tombo. Então, muito cuidado nessa hora, gente. Muito cuidado de verdade. Nesse sentido, o investidor anjo, a gente passa para o pre-seed e seed, que no português é o capital pré-semente e capital semente. É o basicão, né? Tipo assim, mas a tradução bem literal, eu diria.
E aqui no Pre-Seed, Seed é onde está hoje, né, o maior volume de investimento no Brasil. Que são os mais conhecidos investidores. Então, hoje a gente tem o Pre-Seed girando entre 100 e 1 milhão, buscando de 5% a 15%. Então, ele acaba se confundindo um pouco com o investidor anjo. E o Seed, ele geralmente busca o quê? Ele te entrega de 500 a 5 milhões por 10 a 25% da empresa. Tá certo? Então, a gente tem essa perspectiva de Pre-Seed e Seed, quando a empresa ela já está um pouquinho mais madura, mas ela ainda precisa de um esforço maior para crescer. E depois desse crescimento, do PMF que eu falei, de todo esse, até ter passado por rodadas de investimento anteriores ali, de investidor anjo, de seed, você chega no Series A, Series B, Series C. Series A, de 1 milhão a 30 milhões, 15% a 25%. Series B, de 3 a 30 milhões, 20% a 30%. Acima de 40 milhões, a gente está falando de Series C, 20% a 35% da sua empresa você entrega para o investidor. E depois disso, geralmente a gente fala de IPO, que é a abertura de capital na bolsa, seja na bolsa brasileira ou bolsas no exterior, e até a venda da empresa, que é o famoso exit, né? Ou exit, né? Que é o momento em que você vende a sua empresa para uma outra empresa, para alguém que vai pegar e colocar dentro da estrutura aquele teu negócio. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria apresentar para vocês. Tem muito conteúdo aqui também de outros aspectos, muita coisa prática, mas até pelo nosso tempo, eu queria tentar desacelerar para a gente poder conversar um pouquinho mais, ter aqui 15 minutos de perguntas, 10, 15 minutos, enfim, para a gente poder conversar aqui de alguma maneira, contribuir também com dúvidas mais específicas, tá certo? Então, é isso. Agradeço de novo ao André, ao CMVP, e, enfim, acredito que agora é ficar disponível, entregar a palavra para o André, e se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, fica à vontade. A vontade de sair desse meetup aqui e já formalizar a empresa, captar investimento. Foi muito massa, Lucas. O Jefferson tem uma pergunta para fazer, eu vou deixar que ele faça logo, antes que eu fale qualquer coisa aqui, até pela tua limitação de tempo mesmo. Pode mandar, Jefferson. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, Lucas. Lucas, há um tempo atrás a nossa equipe estava pensando em registrar logo, para ganhar tempo, né, registrar o domínio e registrar o domínio internet, né, no site, e registrar o domínio no INPI. Né. A princípio, nós pensávamos em botar no CPF de alguém, mas pelo que eu estou vendo, pelas tuas poucas palavras, é recomendável a gente formalizar o CNPJ primeiro e jogar no CNPJ. Você me confirma isso? Jefferson, boa noite. Confirmo, porque o que acontece? Quando você solicita você faz um pedido ali para o INPI para registrar uma marca, aquela marca, você só consegue alterar a titularidade dela, digamos, você colocou como CPF e você depois abriu a empresa, formalizou e vai alterar. Primeiro, você precisa, assim, isso é na grande maioria das vezes, não muda muito isso, pelo menos assim, na minha prática, isso não se altera lá no INPI. Você precisa esperar terminar o processo, registrar a marca e aí sim pedir uma alteração na titularidade, que você ainda vai ter que pagar uma taxa para isso. Então, você tem um duplo trabalho, né? Você tem que fazer uma solicitação para o INPI e ainda vai ter um custo com isso, que é de pagar uma nova taxa para alterar aquela sua titularidade. Então, minha sugestão é que você, já com o seu CNPJzinho ali, você registre a marca, você vai fazer o pedido com a titularidade já vinculando o seu CNPJ. Porque depois, para alterar, é isso, é a burocracia do INPI que não sai de um dia para o outro e você ainda tem que pagar uma taxa. Então, não é legal. Então, é melhor você registrar logo a empresa, já com o CNPJ você coloca a marca. A exceção que eu trago é quando você é o único sócio, foi até o que eu citei, tem gente que às vezes
pode até fazer o registro da marca antes. Que aí não vai ter problema nenhum, porque você é o único sócio da empresa. Você assume essa responsabilidade, você coloca lá primeiro no seu CPF, depois você altera, vai ter o custo também, vai ter todo esse problema. Mas o fato até de você ter 2 ou mais sócios é que, imagina, você fica o CPF só em um. Ninguém está colocando discórdia aqui, tá? Causa discórdia. Mas digamos que tem um problema entre vocês. Aí essa pessoa que está lá com o CPF, ela diga assim, não, não vou alterar, não. Não altera. Então, isso não é interessante, pode causar um problema que você nem imagina. Então, o ideal realmente, quando você tem mais de um sócio, né, você e outro, ou 2 ou 3, enfim, quantos forem, o ideal é que você primeiro tenha um CNPJ para depois solicitar, fazer o pedido no INPI. Outra perguntinha, eu posso, Lucas, rapidinho emendando, então? Pode? É uma pergunta que nos persegue, talvez persiga a maioria aqui nessa sala. Qual o momento exato para se formalizar o CNPJ? O que você pode nos dizer? Eu costumo dizer que porque assim, eu sou um empreendedor que o pessoal costuma dizer que é um empreendedor que é ousado, né? Eu diria. Então, assim, eu não sou empreendedor 100% pragmático. Eu sou um empreendedor que eu fico, às vezes, fazendo as coisas que eu vou às vezes, um pouco no impulso. Mas, Vai na fé. Vou na fé. Mas, pela minha experiência, se você acredita no seu negócio, se você está acreditando ali no seu negócio, e o negócio ele começa a ser desenvolvido, ou seja, você já tem um negócio que está caminhando, está se estruturando aos poucos, e você acredita naquilo, você e seu sócio, não tem por que não abrir a empresa. Até porque hoje existia até um tempo um mito que é muito difícil fechar a empresa no Brasil. Exato. Quando você tem dívida e outras coisas, é difícil mesmo fechar uma empresa. Vai ser mais difícil. Mas se você está com um negócio redondinho e não dá certo, não existe essa dificuldade para fechar uma empresa, tá? Isso não existe como a galera prega aí. Então, eu não vejo porquê, a não ser que, Lucas, não tenha condição financeira de sustentar a empresa, ela rodando, porque eu vou ter algum custo, né? Porque eu abri a empresa, então eu tenho algum custo ali atribuído, e eu não tenho condição de começar a administrar esse custo. Então, você não formaliza a empresa, mas pelo menos eu sugiro que você assine com os seus sócios uma coisa que se chama memorando de entendimentos, que é MOU. Esse documento, ele nada mais é do que como se fosse um pré-contrato. Você está colocando ali como é que vai funcionar a empresa, como é que vai ser a formalização dela, quanto que cada um vai ter na empresa, quanto que cada um vai investir. Coloca tudo ali. Porque pelo menos você pode colocar também, a gente vai registrar, pode ser até um momento legal para tu colocar, a gente vai registrar a marca até tal data, a gente vai fazer isso, tu pode colocar tudo isso nesse documento, e mesmo sem a empresa formalizada, pelo menos vocês têm um documento que todo mundo que está envolvido no projeto sabe exatamente o que vai ser feito. Todo mundo já sabe qual é o percentual que cada um vai ter, todo mundo já sabe quanto que cada um vai investir, e isso está formalizado. Então, se não puder abrir a empresa por uma questão financeira, faça pelo menos esse documento e assine ali entre os sócios, e enquanto isso vai tocando o projeto, até sentir que já consigo abrir a empresa, e aí eu vou lá e formalizo, porque eu prometi um dinheirinho ali para formalizar, beleza. Se tiver um dinheirinho já, eu formalizaria, porque não vejo problema nenhum. Isso vai te dar respaldo, inclusive, para participar de editais, para participar de outros programas de aceleração que exigem o registro da empresa. Então, até para pegar um empréstimo, para fazer qualquer coisa, você vai precisar desse registro. Então, pode ser que isso de não ter empresa, por um lado você vai economizar, mas por outro você vai ser impedido de fazer muita coisa. Ótimo, obrigado, Lucas, valeu. O Lucas vai precisar sair, mas, Lucas, tu tem um contato, a galera pode te chamar no LinkedIn para tirar mais dúvidas? Pode. O WhatsApp é mais difícil porque
ele é muito cheio. Então, é melhor me mandar a mensagem por lugares que a mensagem fica mais isolada, assim. Então, se quiser me mandar uma mensagem pelo LinkedIn, eu respondo, que eu acho que é mais fácil aí. Para quem não tiver LinkedIn, eu vou passar aqui o e-mail do meu escritório, o meu e-mail lá, que aí pode me mandar um e-mail que, assim, eu vou tentar ao máximo responder com rapidez, tá? Não vou garantir responder no mesmo minuto, mas eu vou responder. Isso aí eu garanto, que responder eu respondo. Tá Tranquilo, certo? tranquilo. Lucas, obrigada aí por ter disponibilizado esse teu tempo. O conteúdo foi muito esclarecedor mesmo. Inclusive, eu tenho certeza que não só eu aqui vou sair da mentoria de hoje assim querendo fazer um monte de coisa, mas os empreendedores da startup também devem querer. E qualquer coisa, se forem surgindo dúvidas, eu vou orientando a galera para te contactar. Beleza, tranquilo. Tchau, Então, tchau. tá Opa, bom, gente. Não, agradeço de novo o convite e desejo aí muito sucesso na trajetória de vocês. Espero que consigam alcançar aí o PMF, né, que todo mundo quer alcançar, e sucesso de verdade. Precisando, tem meus contatos que eu puder ajudar, fico à disposição, tá bom, gente? na hora. Valeu, gente. Um abraço. Boa Galera, boa semana. noite. Tchau.